Bom, o Cannabis On é o meu quadro do portal Cannabis e Saúde. Eu sou a jornalista Denise Tamer, especializada em cannabis medicinal, e hoje eu vou conversar com o Dr. Rodrigo Montezuma e também com a doutora Kátia Ferraro, veterinários, que recentemente participaram de uma reunião com a Anvisa. Eles são do grupo de trabalho de apoio técnico na proposta de regulamentação da cannabis na medicina veterinária do CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, como é que foi essa reunião? Primeiro, agradecer o tempo de vocês trocar essa ideia com o Portal Cannabis e Saúde. E eu gostaria que vocês compartilhassem as percepções dessa reunião que foi agora semana passada. Bom dia, obrigado pelo convite. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, ao apreciar em 2021 um projeto de lei que trata da utilização da cannabis na medicina veterinária, né, ao consultar o arcabouço jurídico existente, normativo, verificou que havia uma certa insegurança jurídica para a prescrição das substâncias canabinoides na medicina veterinária, tendo em vista que a Anvisa só teria contemplado em sua RDC a categoria dos médicos, né? Em que pese na portaria 344 da Anvisa estarem lá médicos veterinários e odontólogos, para a substância canabinoide houve uma restrição, uma reserva de mercado. E aí, os médicos veterinários que trabalham com a substância vieram arguir, né, o conselho e para verificar como ficam os médicos veterinários, tendo em vista que a substância tem efeitos benéficos terapêuticos tanto em humanos, mas principalmente em animais, tendo em vista, inclusive, que normalmente os animais são modelos biológicos para experimentação de substâncias terapêuticas, né? Então, tem toda uma possibilidade de utilização, primeiro em animais, do que posteriormente em humanos. Então, o Conselho Federal se sensibilizou e oficiou por duas vezes a Anvisa, né, juntamente com alguns artigos técnicos de colaboração desses veterinários que atuam na terapia canabinoide. E aí, no começo desse ano, o Dr. Francisco Cavalcante, presidente do conselho, resolveu fazer a criação do GT para que a proposta regulatória efetivamente venha a caminhar com passos mais robustos, né? E aí a gente já conseguiu, de certa forma, colocar MAPA e Anvisa na mesma mesa, uma vez que quando as empresas iam registrar o produto veterinário no mapa, mas se tratava de produto veterinário com a substância cannabis, ele falava isso é competência da Anvisa. Aí a Anvisa, ao receber o produto cannabis para sua cientificação, quando via produto de uso veterinário, falava mapa, né? Então, havendo uma necessidade de melhor diálogo, né? Entramos nessa conversa, nesse empurra daqui, empurra de lá, e aí a Anvisa já sinalizou que está conversando com o MAPA, o que é ótimo, excelente para o registro de produtos, né? E também caminha na quinta diretoria para uma manifestação no tocante à prescrição. Essa situação, ela então tende a avançar. Foi acolhido o pleito deste GT como legítimo e na última sexta-feira, às 11 horas, fizemos essa reunião com a assessoria da diretoria e um técnico da quinta diretoria que é, francamente disseram, né, que o GT é bastante importante, a Anvisa é um órgão que deve ser efetivamente provocado para suas manifestações e que a provocação que nós temos feito, ela tem sim surtido efeitos no sentido de acolher o pleito, pois entende como legítimo e dar o devido tratamento dentro daquela casa, inclusive repassando as suas considerações às demais diretorias da Anvisa, para que, de repente, a gente tenha uma alteração normativa aí, ou na portaria 344, ou na RDC 327, ou na RDC 660, ou até mesmo
uma RDC específica para a medicina veterinária, né? Qualquer um desses instrumentos normativos que venham a contemplar a possibilidade de prescrição pelo médico veterinário será muito bem-vinda no sentido de conferir segurança jurídica ao profissional que trabalha com isso, né? E a possibilidade do paciente e cliente dele alcançarem no mercado a substância, seja ela de uso exclusivamente veterinário, ou seja a substância de uso humano que ele adquira na farmácia, né? Uhum. Nós, como médicos veterinários, podemos nos valer dessa gama de produtos, especificamente veterinário ou de uso humano, para tratar nossos pacientes. E quais são as expectativas agora dos próximos passos, tanto desse grupo de trabalho, que vocês são integrantes, como da Anvisa, junto ao mapa, né? O que a gente pode É, esperar? pois é, o Conselho Federal, ele fica localizado aqui em Brasília, no CIA, em que a janela dele, à frente do Conselho Federal, é voltado para a Anvisa, né? Então, a gente vai dar um tempinho, a reunião foi na última sexta, a gente dá um tempinho aí, uns 10, 15 dias, e aí novamente entra em contato para saber como está o andamento, quais serão os próximos passos, porque realmente, se a gente não ficar monitorando, ficar ah, arguindo como está o andamento, a gente pode vir uma demanda mais importante e acabar nos ultrapassando, né? Sendo que o andamento é uma coisa natural. Obviamente, Uhum. todo o processo administrativo tem seu rito, seu ritmo, mas ele deve ter impulsionamento e andar sempre que possível. Tá, mas as opções são via RDC 660, uma alteração na RDC 660, alteração na 327 E na 344, e na 344. né? portaria 344. Então, a sinalização que nos foi colocada, a tendência é para fazer uma mudança só na 344 da Anvisa, onde a gente já está lá, médicos veterinários e odontólogos, né? E fazendo a adequação, que a prescrição das substâncias pode ser por essa, a gente já estaria contemplado, né? O que é importante deixar claro é que a Anvisa, juntamente com o grupo de trabalho e o conselho, querem tirar a insegurança jurídica do médico veterinário, pois o verbo prescrever sem regulamentação ou em desacordo com a regulamentação concedida, ela acaba por incidir no artigo 33 da Lei de Drogas, que é o tráfico. Então, isso é extremamente importante que a Anvisa, né, não submeta um profissional no exercício pleno da sua profissão, ou seja, dentro das suas prerrogativas profissionais, se fazer valer de substâncias na gama que existem para o tratamento terapêutico, né? Ele, em razão de fazer isso, acabar incidindo num crime, tendo em vista que ele já ele já está instituído na portaria 344 da Anvisa como uma das profissões que podem se valer daquelas substâncias de uso controlado, e que, inclusive, nós, médicos veterinários, temos acesso a substâncias com potencial, né, de uso desvirtuado muito mais danoso do que os produtos de cannabis. Com certeza. Kátia, importante falar também sobre aonde a gente está hoje, né? O doutor Rodrigo explicou sobre o Sim, que pode acontecer, mas hoje, panorama atual do Brasil. Os médicos veterinários, embora estejam ainda com esse risco, como o doutor Rodrigo explicou, que é a questão da falta de uma segurança, né, jurídica, muitos veterinários hoje no Brasil já prescrevem contando com essa terapêutica para a saúde animal, né? Para esse impacto positivo na saúde animal, certo? sim, assim, é importante, Denise, a gente só traçar uma linha de tempo, né? É, voltando só um ano atrás, quando a gente teve a primeira reunião com o Conselho Federal, onde eu conheci o Dr. Rodrigo, a reunião foi exatamente nesse congresso, estávamos eu, o Eric
e o Tiago, presidente da Bican. Então, lá, eu expus, né, em nome de uma classe que estávamos órfãos, porque o nosso conselho não tinha olhado, e hoje eu faço questão sempre de falar. Depois daquela reunião, nós fomos extremamente acolhidos, hoje trabalhando bastante junto, então nesse último ano caminhou muito, chegamos nessa reunião de suma importância com a Anvisa, seguimos ainda como? Ainda não podemos fazer importação, é importante deixar, porque lá no Congresso, muita gente nos perguntou, estão dizendo que a gente pode usar 660. Não, a gente não pode usar 660, ainda a gente não pode usar 327, não podemos. Mas como que está funcionando? Nesse último ano, só para a gente resumir, muitos veterinários prescrevendo, muitos a gente sabe, com o apoio das associações, na verdade, porque é lá que são as associações que estão fornecendo óleo para os veterinários. A gente todas têm um cadastro dos veterinários, então é importante isso também. Produzimos um trabalho técnico-científico, a doutora Magda Medeiros do Rio produziu esse documento, na verdade, que é um documento extremamente consistente, a gente vai encaminhar também para a Anvisa. Então, eu vejo assim que a coisa caminhou muito, aumentou o número de veterinários prescritores, a única coisa é que tem muito veterinário que não sabe, não tem a menor noção dessa parte legal, real, verdadeira, que ainda temos, né? Então, é importante a gente falar, a gente dar entrevistas, isso ser publicado, a gente repostar, inclusive nos grupos que tem de veterinários prescritores, de associação, para todo mundo ficar muito ciente que realmente a gente ainda não pode fazer importação. Então, orientar o seu tutor quanto a isso e esperamos que em breve isso tudo esteja regulamentado. Eles não nos deram prazos, nós perguntamos várias vezes, eles falaram que não tinham como dar prazo, mas, como o doutor Rodrigo aí falou, vamos cobrar constantemente isso para que isso ande o mais rápido possível. Com certeza. Conte com a gente do Portal Cannabis e Saúde para isso realmente avançar e para a gente ter segurança jurídica e que os nossos animais de estimação e todos os animais possam contar também com essa terapêutica da cannabis medicinal que já está sendo estudada, a doutora tocou no ponto científico, né? Tem estudos no Brasil muito relevantes sobre o Andando. impacto, né, doutora? Sim, tem estudos andando, a USP está fazendo um estudo com dor, que eu até vi alguma coisa lá, algumas pessoas, e a UFSC tem os mestrandos que estão começando. Então, temos estudos, mas ainda temos dificuldade do quê? De empresas patrocinando os estudos, né, investindo nesses estudos, porque está todo mundo com o pé atrás até que esteja toda a regulamentação, até porque o mapa, mesmo para pesquisa, ainda tem uma certa dificuldade para liberar isso, né? Então, a gente tem esses impasses, entraves todos, mas que assim, eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir. E um ponto muito importante que a gente tem falado é sobre animais de produção. Então, assim, tem estudos lá fora já grandes do impacto do uso não só do óleo da cannabis, mas como de derivados do cânhamo, fibra para alimentação, semente de cânhamo, torta de semente de cânhamo para alimentação animal. Então, é uma gama muito grande de coisas que a gente precisa regulamentar e essa parte alimentar também depois tem que ser registrada no mapa. Então, isso tem que estar muito bem feito toda essa regulamentação. Sim, a questão da nutrição, né, dos animais. Porque assim, a gente vê falar muito, medicinal, 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 os pets, né? Não é só os pets, a gente sabe os pets, animais silvestres, cavalo, né, que é o que eu trabalho, e pouquíssimas pessoas estão pensando no bem-estar animal de produção, que lá fora já tem. E assim, a gente não tem como dar números, mas eu te digo que os números são infinitamente maiores até do que para pets. Então, isso para um país é extremamente importante.
é Com gerar certeza. lucro para o seu país. Com certeza. Recentemente, o Portal Cannabis e Saúde divulgou um estudo que foi realizado pelo USDA, que é o equivalente ao Ministério da Agricultura nos Estados Unidos, né? E esse estudo demonstrou que é seguro comer a carne de gado alimentado com ração de cânhamo. Sim, Olha o sim, impacto, né? exatamente. Toda E a assim, não, economia. além do gado, a gente tem aves, a gente tem suínos. Claro. O Temos um doutor mercado Rodrigo, enorme pela frente. enorme. Doutor Rodrigo tem um número lindo de abate de aves por ano no país, né? Essa situação do potencial econômico da cannabis, ele é assim, quando você olha para a utilização da cannabis em humanos, ela tem uma dimensão, né, da população humana do planeta. Quando a gente olha isso para a população de animais de produção e tendo o Brasil como um dos maiores fornecedores de alimentos de origem animal do mundo, né, o potencial para alcançar o bem-estar de animais, de redução de ansiedade, redução da liberação de cortisol, né, e seus efeitos deletérios relacionados ao estresse, né, regulação do sistema endocannabinoide mesmo para melhor aproveitamento, né, é, da qualidade de vida, né, aquela melhor ambientação dos animais, redução do estresse, do conforto, do confinamento, não só em aves, como em suínos e outros animais em bovinos confinados, né? Redução do estresse em aves, em animais silvestres em cativeiro, né? Você teria toda essa utilização, essa ampla gama de utilização nos animais, não só de produção, como silvestre, como eu acabei de falar, como o pet. Então você pega aí o mercado, ele é gigantesco para o uso terapêutico, para o uso na nutrologia, para o uso na nutrição, né, para o uso industrial. Então, assim, é uma matéria-prima que realmente precisa ser olhada com um olhar diferenciado, especialmente em razão de poder ser um novo marco, um verdadeiro ponto mesmo de diferença do agronegócio brasileiro a utilização da cannabis. Em todos esses aspectos que eu falei. A gente melhoraria a qualidade de carne, melhoraria marcadores internacionais de bem-estar animal, tendo em vista que se o animal ficar mais tranquilo, ficar mais é, menos ansioso, ele acaba tendo uma melhor qualidade de vida e isso se reflete no produto final, que seria a carne. Isso é extremamente interessante do ponto de vista interno e externo, em termos de mercadoria. Maravilha, coisa boa essa aula. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Muito obrigada, doutora Kátia. Então, vamos Imagina. esperar os próximos passos agora, então, por parte da Anvisa e essa conexão com o mapa e a resposta que eles vão dar para esse grupo de trabalho do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que vocês são integrantes. Obrigada por falar com o Portal Cannabis de Saúde. A gente está sempre às ordens para mais informações e aguardamos a coluna da doutora Kátia, que a doutora Kátia é colunista do portal, né? Pois é, estou em falta. Vou tirar um tempinho para escrever, escolher uma matéria para escrever para o Portal Saúde. Obrigada, doutora. É, Obrigada, doutor Imagina. Rodrigo. o número que a Kátia queria, eu acabei. O frango hoje, ele é abatido com cerca de 44 dias, ok? E aí eu comentei lá na feira lá. Se um frango recebesse uma gota de CBD na vida dele, uma gota, tá? Em 2022 foram abatidos 6,11 bilhões de frangos no Brasil. Então, se a gente pegasse uma gota para cada frango, seriam 6,11 bilhões de gotas para o abate de frango somente. Olha que mercado a gente teria a enfrentar. Uhum. Doutora, e perguntando sobre o sistema endocannabinoide nos frangos, qual seria o impacto desse CBD no corpo do frango, no sistema Pois endocannabinoide é, do frango? e eu estou fazendo uma analogia, né, com todos os Claro. animais, mas seria a redução do estresse de confinamento,
essa redução do estresse de confinamento, você já teria uma melhoria na qualidade da carne. Porque o aspecto social, humanitário, né, inclusive muito questionado por diversos protetores de animais, como eu cuido desse animal para daqui a pouco tirar-lhe a vida para o consumo dele como alimento? Então, eu tenho que proporcionar não só um abate humanitário, mas como uma vida com, com um bem-estar existencial, né? De forma que ele, desde pintinho até o seu abate, ele consiga expressar né, a sua vida na melhor plenitude que ela possa ser, né? Sem estresse, sem injúrias, sem passar fome, passar sede, né? Com todos aqueles aspectos de bem-estar que a gente leva em consideração, né? Sem doenças, justamente para que ele tenha, nesse breve período de vida, que é em relação à vida total que ele pudesse ter, né? No melhor do seu auge, né? Então, a redução do estresse, os animais, quando estão em confinamento, muitas vezes tem questão de canibalismo, automutilação, comportamentos estereotipados, né? Isso tudo, levando em analogia ao que já acontece com outros animais, isso tudo seria minimizado a ponto dessa redução do estresse acabar tendo, inclusive, um benefício para a carne, Muito bom. pela redução. Excelente explicação. Excelente explicação, muito obrigada. Assim como para a saúde humana, também o ponto do estresse é muito relevante no universo da cannabis, no impacto que a cannabis pode gerar no sistema endocannabinoide. A redução do estresse e da ansiedade é um ponto alto, né? Então, também para a saúde animal, assim como para a saúde humana. Que interessante. Muito obrigada, doutor Rodrigo. E você já fez mais um link, a redução do estresse melhora o sistema imunológico, né? Então, assim, você já ficaria também menos suscetível a algumas patologias, porque você está com o seu sistema imunológico ativo e não ali combatendo com você mesmo, pelo seu próprio estresse, Claro. E tá bom? logo, e logo, Eu se que vou ter agradeço. menos, se eu melhoro a minha imunidade, eu vou ter menos doença. Então, logo, o criador vai ter menos gasto com o quê? Com medicação. Claro. E aí a gente volta para aquele círculo Sim, da questão da economia, do impacto econômico, tudo está exatamente. tudo relacionado, né? Um Tudo ligado, ecossistema. né? Uhum. É. Muito bom. Muito obrigada, veterinários queridos que estão Imagina. levando para frente a questão da segurança jurídica dos veterinários em prescreverem a cannabis, avançando junto à Anvisa e ao MAPA, trazendo todo esse conhecimento científico e prático também, né, do tratamento com cannabis para a saúde animal. Muito obrigada, o Portal Cannabis Saúde está sempre às ordens para conversar com vocês. Eu A gente que agradeço agradece. em nome do GT, né? E também agradeço aqui ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, na figura do Dr. Francisco Cavalcante, que realmente abraçou essa causa para que os 160 mil médicos veterinários no país atuem dentro das suas prerrogativas legais com a mais ampla segurança jurídica no exercício da sua missão, que é garantir a saúde da humanidade através dos animais.